O Goiás acerta ao pedir anulação da partida diante do Atlético. Vamos aos fatos. O que aconteceu? Na partida da segunda-feira, 2 para o Atlético, 1 para o Goiás, o goleiro da equipe do Atlético foi expulso. Expulso já no finalzinho da partida. Eu achei a expulsão totalmente injusta. Finalzinho não, meio do segundo tempo. Uns 20 Tava poucos 1-1 minutos, o jogo, né? Tava 1-1 a partida, tinha uma falta a equipe do Atlético, ele iria para a cobrança da falta, aí teve uma confusão, um entreveiro, e ele acabou sendo expulso. Eu achei a expulsão totalmente injusta. Maluca. Se ele tivesse sido expulso, nós teríamos criticado aqui a arbitragem, porque a expulsão era injusta. O que aconteceu? O árbitro foi até o VAR, ele foi até o árbitro de vídeo, ele, né, se utilizou de um expediente proibido para checar o lance. E diante da checagem do lance, ele voltou atrás e tirou a expulsão, tirou o cartão vermelho do goleiro da equipe do Atlético. É bom lembrar, Thiago, que o goleiro, o Adriel, da equipe do Volta Redonda, ele já tinha um cartão do Atlético, ele já tinha um cartão amarelo. Ele foi para cobrar a falta lá, teve mexeu na bola, a gente não sabe qual o critério que o árbitro adotou, concordo com você, para mim o árbitro Alexandre Travagem de Jesus do Rio de Janeiro Lambão, né? Foi muito rigoroso e aplica, e para mim fica claro isso, ele aplica o segundo amarelo pro Adriel, consequentemente quando ele olha, o Adriel já tinha cartão amarelo, automaticamente ele dá o vermelho. O árbitro de vídeo, que também é do Rio de Janeiro, o Philip Bennett, chama o árbitro. Na súmula... Chama no árbitro. Não, na súmula está escrito que foi o árbitro de campo que pediu solicitou auxílio ao VAR. Tudo bem, ele vai ao VAR. O que também está errado. Agora, o que diz a regra, até no dia lá nós falamos sobre isso... Tem na tela, inclusive, a regra aí, coloca pra gente, por gentileza, o que diz a regra do futebol. Que em lances de cartão amarelo, não pode ter a revisão do VAR. A revisão do VAR não cabe. Se ele tivesse, o árbitro da partida, o Alexandre Tavares de Jesus, tivesse aplicado o vermelho direto pro goleiro do Atlético, pro Adriel, tudo bem. Aí sim caberia uma revisão da arbitragem. Mas para mim ficou claro e nítido, todos que estavam no estádio, quem estava acompanhando o jogo, que ele aplica o segundo amarelo, consequentemente ele dá o vermelho. E mesmo assim ele vai no VAR, faz a revisão e volta atrás da expulsão, automaticamente indo contra o que diz a regra. Olha aqui, eu estou inclusive com a regra aberta nesse momento, situações específicas em que o VAR pode ser chamado. Gol ou não gol, pênalti, cartão vermelho direto. Justo. E identificação do jogador. Onde que ele poderia ter chamado o VAR? Por exemplo, ele teria expulsado ali, teve uma confusão, ele pega o cartão vermelho, está em dúvida, foi o Matheus ou foi o Danilo? Não, foi o Tim. Aí sim. Até no amarelo, se ele dá um cartão amarelo errado... Para identificação de jogador, ele pode utilizar o VAR. Mas não foi o que aconteceu. Ele volta atrás de uma expulsão diante de uma imagem cedida pelo VAR, pelo árbitro de vídeo. Aí a regra é clara. Põe na tela do canal do YouTube o que diz a regra em relação à anulação da partida por erro de direito. Olha só o que diz a regra na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Tá aí pra você. É bem claro, gente. O texto é muito claro. Tira o GC. Isso. Artigo 84 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Trata da impugnação de partidas. Estabelece que uma partida pode ser impugnada quando há um erro de direito que influencie diretamente o resultado do jogo. Isso significa que se um erro cometido pela arbitragem afetar o placar final de forma significativa, a partida pode ser anulada. É claro o texto. Aquela expulsão, ela teve uma influência direta no resultado da partida. Porque se o Goiás teria mais 25, quase 30 minutos de jogo, se ele joga com um jogador a mais e o goleiro expulso, é o goleiro, que é uma peça importante, é uma peça que não tem reposição praticamente. Então, para mim, fica claro. Se o CBJD não for respeitado, é uma vergonha pro futebol brasileiro. Vergonha pro futebol brasileiro. Ah, mas o Goiás perdeu pro Lanterna. Essa não é a discussão. A discussão não é essa. A discussão é que a regra do jogo foi afetada, foi ferida, o VAR não poderia ter sido chamado e o Goiás está indo atrás do seu direito. O que você pensa dessa polêmica, craque Danilo Dias? Thiago, veja bem, de qualquer forma, de duas, uma ia ser a alternativa. A punição 1, digamos assim, se ele tivesse mantido o segundo amarelo para o goleiro do Atlético ali, ele manteria a posição dele de campo, né? Ele iria repercutir também muito, porque o goleiro que ia bater a falta e acaba sendo expulso. Mas ele quis quebrar o protocolo e agiu pelo outro lado, digamos um lado 2 da moeda, né? Ele faz com que o goleiro volte atrás, ele aciona o VAR e divide um pouco essa culpa com ele. Para mim, ele deve tomar punição, mesmo se ele tivesse mantido o segundo amarelo e o goleiro fosse expulso, e também piorou a situação ainda mais com a situação dele ter feito
essa lambança toda, acionado o VAR, onde o VAR não pode intervir só no vermelho direto, como diz a regra tá ali, tem que ser cumprida e ponto, acabou. E aí ele quis dividir essa culpa aí, essa responsabilidade com o VAR, digamos assim. Agora, se tem brecha legal para o Goiás entrar no STJD, eu penso que sim, um erro não justifica o outro. Nós não podemos aqui justificar um erro de um ser que estava ali atuando também, faz parte do contexto da partida, para justificar o outro. Então eu penso que se há essa brecha legal, há trâmites para que o Goiás, o seu sistema lá de advocacia, o seu sistema jurídico consiga aprimorar consoante as leis do futebol, por que não? O Goiás ele foi prejudicado no jogo? É só porque perdeu. Meu amigo, se tivesse empatado, se tivesse ganhado o jogo, se tivesse tudo e tivesse brecha legal, ele tem que entrar sim. Eu vejo que tem que defender as cores do Goiás, tem que defender as bandeiras. Poderia ser a bandeira do Paysandu, do Atlético Paranaense, do Vila, seja de qual time for. Um erro pra mim não justifica o outro. Então eu vejo que o árbitro foi mal na decisão que ele tomou. Seria ruim as decisões que ele tomasse, manter o segundo amarelo expulsando o cara. E ele quis dividir o erro dele, então pra mim foi lambança geral. Ele tem que tomar um refresco por aí, não só ficar em casa assistindo televisão. Ele tem que estudar a regra, dar um livro de regra pra ele lá, aprimorar, falar, você sabe dessa regra aqui? Não, então lê de novo, vai lá, fica vendo os jogos, vê o lance que você errou, porque ele quis dividir a culpa dele com o VAR. Eu acho aquele lance lá não tem explicação, não deu pra entender o cara foi bater a decisão dele que ele de viu ali, ir no né? VAR. Confesso que eu não ouvi ainda a comunicação, não sei se vai ser disponibilizado. Você tava na transmissão segunda-feira? Tava. O que eu falei 4 minutos depois que aconteceu o gol? Foi até que no lance que aconteceu, você falou a respeito desse erro de direito, né? E que poderia ser judicializado. Você leu a regra pra nós lá que estávamos na transmissão, mas não deu pra entender de maneira nenhuma. Parece que assim, ele deu o cartão, eu acho que ele não sabia, não lembrava que o goleiro tinha, ele arrependeu, mas isso não vem ao caso. Ele conseguiu piorar a situação quando ele vai contra o que diz a regra, né? Porque ele aplicou o segundo amarelo, deu o vermelho, aí vai no VAR, volta atrás da decisão, não expulsa mais o Adriel. Então realmente foi uma bagunça. Eu confesso, eu gostaria de ouvir qual foi a comunicação dos dois, do árbitro de campo juntamente com o árbitro de vídeo, para ver o que eles alegaram, o que foi alegar, o que foi o motivo para ele ir lá no VAR e mudar de opinião. Agora 1h51 da tarde. Meus amigos, atenção, debate das eras, oferecimento Tecar Honda. Pense bem, vai de Tecar Honda. Jardim Goiás, Santa Genoveva e também Anápolis. Casa do Barcereiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Come quieto sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo, televendas 6239284020. Safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade, precisou? Vai de Safra. E também Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre na loja ou então no site. Irmão Soares, vem que tem. Torcida do Goiás, só 150 likes, hein? Cadê a torcida esmeraldina? Cadê a torcida do poderoso Verdão? Do líder da Série B do Campeonato Brasileiro? Preciso bater pelo menos 300 likes aqui com essa torcida maravilhosa. Vai deixando o teu like agora. Like no canal do YouTube. Matheus Carvalho. Hoje pela manhã, acionei 2 fontes. Eu não tenho fonte ruim, cara. Graças a Deus eu só tenho fonte boa. Essas fontes, uma fonte muito ligada ao STJD, tem amigos, tem companheiros lá, é uma pessoa que tem uma relevância importante nessa área. E a outra fonte, uma fonte ligada, digamos que a parte burocrática do futebol, federação, CBF e tal. Chequei com 2 fontes hoje pela manhã. As 2 fontes me disseram que a gente pode ter algo inédito. O que seria esse algo inédito? Anulação da partida, porque é batom na cueca. Inclusive uma fonte me falou, Thiago, é batom na cueca. Batom na cueca. Não pode, é erro de direito você recorrer ao VAR em um lance que é impedido pela regra da FIFA. Não pode, gente, revisão de cartão amarelo não pode. É só revisão de cartão vermelho. Então, essa fonte diz pra mim que é batom na cueca. E essas 2 fontes, não foi apenas uma, as 2 fontes disseram que a possibilidade de uma anulação de partida pelo STJD é gigantesca. É gigantesca. O que você pensa dessa polêmica, Matheus? Cara, o erro de fato aconteceu, né? Um erro grave do árbitro, cara. O árbitro estava de costas, aí virou, o goleiro estava com a bola na mão, aí deu o amarelo, depois o vermelho. O erro já começou aí, né? O árbitro completamente inseguro na partida. Teve alguns lances pró-Goiás e pró-Atlético que não foram legais. Mas especificamente neste lance, o cartão amarelo ele foi mal aplicado. Isso é fato. O
cartão amarelo ele foi mal aplicado. O goleiro ele não merecia ter tomado o cartão amarelo. Mas também o VAR não tinha que ter chamado o árbitro por situação de cartão amarelo. E aí, cá entre nós, já pensou se não tivesse anulado o vermelho? Aí seria o Atlético que entraria na justiça por erro de direito, né? E o detalhe é... Mas aí Deixa eu terminar. Mas não teria erro de direito pela regra. Deixa eu terminar, por favor. Então, assim, houve o erro do VAR, houve o erro do árbitro, mas se a gente for analisar na situação de STJD, eu, se eu fosse o Goiás, não entraria na justiça. É o erro de direito, só que tem uma outra palavrinha depois do erro de direito. Erro de direito relevante. Relevante. Foi um erro de direito relevante? Na minha avaliação, não. É evidente que é um fator interpretativo, mas na minha avaliação não é uma situação de direito, né? Eu acho que vai caber interpretação. Uma coisa é fato, o árbitro errou, o VAR errou, mas no fator anular a partida é um ponto completamente diferente, é uma situação surreal e é como você falou, algo que nunca aconteceu e eu acredito que não vai acontecer. E aí o Goiás tem que tomar muito cuidado, porque essa situação de interferir em arbitragem, a gente sabe que os bastidores acabam se tornando algo negativo, né? Acaba se tornando algo negativo. Você fala que não teve interferência no resultado. Pra mim não teve interferência no resultado. Se o goleiro tivesse feito gol, aí sim, né? Aí talvez eu colocaria um comentário diferente. Eu vejo que é isso que vai pesar no STJD. Tem que tomar esse cuidado também, a gente sempre fala disso aqui, porque... Pode acontecer retaliações. A gente lembra de 2023, quando o Goiás fez uma reclamação totalmente justa, que era até o Arley, que era o executivo de futebol do Goiás, fez uma reclamação depois de um jogo, se eu não me engano, foi contra o Santos. E o Goiás, o futebol goiano foi prejudicado. Você lembra que a CBF parou de escalar os árbitros goianos? Foi. Tomaram uma punição e tem sempre tem essa retaliação. Teve a mudança agora do presidente da CBF, pode ser que tenha uma política diferente para comandar esse tipo de situação, mas tem que tomar esse cuidado. Agora, para mim, o que o STJD vai julgar, também acho difícil voltar acontecer essa situação de anular essa partida, porque eles vão julgar justamente isso. A interferência com esse erro claro da arbitragem teve uma interferência direta no resultado. Eu vejo que a possibilidade do Goiás vencer o jogo com aquela expulsão, ela se tornaria muito maior. E principalmente eu vejo com muita dificuldade pro Atlético, com um jogador a menos, vencer o Goiás como venceu. Poderia ter empatado, né? Poderia até segurar ali, que era um empate naquele momento, uma situação de fechar e segurar o resultado, mas para mim dificilmente conseguiria vencer a partida. Então eu vejo que a situação do STJD, a maneira que eles vão julgar, é justamente isso. Aquele erro da arbitragem, ela interferiu diretamente no resultado da partida, porque se eles analisarem que interferiu, pelo menos na minha visão, interferiu, para mim o Goiás não perderia com um jogador a mais, aí pode acontecer de ter a anulação, mas eu vejo com muita dificuldade justamente porque é uma coisa inédita. E dentro de uma conversa de boteco, cara, é complicado você mexer no sistema. O Goiás até então no campeonato ele não foi prejudicado em nenhum momento, né? Ele não foi prejudicado, é o líder da competição, perdeu 2 jogos, né? Uma situação ruim, mas algo completamente natural no campeonato. Então eu, particularmente, não mexeria com isso. Deixa eu só trazer luz aqui a uma situação. Tem muita gente, até o nosso comandante, a maior fera do rádio esportivo do Brasil, citando a questão aqui do jogo do ano passado contra a equipe do América Mineiro, que foi um erro gravíssimo do Caio Max Ribeiro, né? Que inclusive tirou a possibilidade do acesso do Goiás. Foi um erro gravíssimo. Só que tem uma diferença muito clara. Inclusive, enquanto eu estou fazendo o programa aqui, o telefone da gente não para de tocar. Tem uma diferença clara entre os dois lances. O lance do Caio Max, ele abre precedente para interpretação. Tanto que teve gente na própria Federação Goiana de Futebol que entendeu que o Caio Max teve uma decisão acertada. A CBF entendeu que ele teve uma decisão acertada. Era um lance interpretativo. Então não cabia erro. E o Caio Max alegou que não sentiu o toque. Não, tudo bem, mas teve gente na CBF que entendeu que ele acertou. Pra gente errou feio, mas teve gente na CBF que entendeu que ele acertou. Então era um lance interpretativo. Quando você tem margem para interpretação, não cabe o erro de direito, tão somente não, não também é a um anulação erro da de partida. direito, né? O que aconteceu na segunda-feira foi um erro de direito. Claríssimo, porque a regra é clara. Não pode acionar o VAR em situações de segundo cartão amarelo.
o cartão amarelo não pode. Então a regra foi infringida. A regra foi desrespeitada, claramente, ela foi afrontada. Tá no CBJD. Então tem essa diferença. Thiago, Tem essa diferença. certo, mas você viu a súmula que o árbitro falou? Sim. A gente tá, inclusive, com acesso aqui à súmula. Coloca na tela do YouTube pra gente, por gentileza. Põe Mas aí. pode falar. É porque ele fala aqui que, ao analisar imagens, ficou evidente que o goleiro da equipe visitante não se dirigiu à bola com a intenção de retardar o reinício da partida ou reclamar com a arbitragem, mas sim para realizar a cobrança do tiro livre direto. Diante disso, os cartões aplicados vermelho e amarelo foram anulados e a partida foi reiniciada a partir da situação de jogo em que havia sido paralisada, escreveu o árbitro Alexandre... Como é que é? Tavares de Tavares, Jesus. é. Né? Tavares. Um lambão. É, um lambão, né? Cara, Cara, ele fez uma lambança. e outra coisa, eu entendo que o STJD, ele vai analisar o seguinte: foi o árbitro que errou em ter dado vermelho. Exato. Ele não tinha que ter dado vermelho. Mas aí O jogo é era pra outra ter continuado situação, normal. Matheus. Segundo amarelo. Aí é outra vermelho. situação. O negócio que ele deu. Ele deu. Você entendeu? Aí ele não pode. Ele cometeu o erro, ele tinha que ir até o final. Mas é por isso, cara. Tinha que ir até o final. O com ele. STJD, ele vai interpretar ele não vai interpretar apenas a regra. Mas a ação dele de voltar atrás foi errada. Ele vai interpretar tudo. Então, assim, na minha avaliação não vai acontecer nada. Cara, ele tinha que ter ido até o final. A ação dele foi totalmente equivocada. Já tinha errado mesmo, Essa né? súmula aí, Exatamente. automaticamente. Ele não explica o porquê que ele deu o amarelo. Não. Porque o árbitro, o goleiro foi lá bater a falta. Ele falou aí. Ele falou que havia suspeitado que algo grave se passou despercebido. Ganhar tempo, pra Suspeitado. ganhar tempo. Isso, incidente grave despercebido. Aos 11 minutos do segundo tempo, o árbitro da partida iniciou uma revisão e solicitou as imagens do árbitro de vídeo. Ele... Mas aí o que ele tinha que fazer? Ele falou aí que suspeitava de algo grave. Isso. Ele tinha que esperar o VAR chamar ele. Você viu? Você viu? Você viu o que o goleiro fez? Você viu? Ou se o goleiro tivesse agredido alguém, alguma coisa, ele tinha que esperar o VAR acioná-lo, pra ele ver a imagem e depois aplicar o cartão. Aí ele poderia dar o amarelo ou o vermelho. penso que- Ele fez o contrário. Não, e pra mim ele tá assumindo a responsabilidade. É, porque ele fez o contrário. Não, ele tá assumindo a responsabilidade. Ele fala que chamou pra ver um lance de tiro livre, né? Exato. E o... E aí ele vai e muda a decisão do cartão? Ele fez o contrário. Primeiro ele aplicou os cartões, pra Cometeu depois cometeu o erro, pra depois ver. Falou, nossa, eu errei, eu vou lá no VAR olhar. O Nivaldo tá na linha aqui, A daqui a pouco impressão vocês que falam. dá, rapidinho, só Sim. pra concluir, a impressão que dá, Thiago, é que ele escolheu o erro que daria menos repercussão pra ele. Pô, pera lá, eu errei, mas vamos ver o que dá menos repercussão? É dividir a culpa com o VAR, eu divido com eles essa meia culpa, mantenho a expulsão, se ele mantém a expulsão, fala, eu errei, já vou manter minha expulsão, ele ia apanhar. Ele ia apanhar da massa, ia apanhar a repercussão nacional, aí ele deve ter acionado a cabeça dele ali em momentos rapidinho, falando, não, vou dividir essa culpa, vou voltar atrás, e aí foi ficando pior. Fez um negócio pior. Pior ainda. 2h com 1 agora, Nivaldo Carvalho, nosso comandante, tá na linha, também quero dar opinião sobre o assunto. Você tá ligado aqui no Debate das Feras, que tem um oferecimento de acetona Cruzeiro, produzida em Goiás há mais de 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Citroën Peugeot você encontra na Navesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E também, meus amigos do Brasil, sempre bom falar aqui da Acamargo, seu distribuidor autorizado MWM. Com as peças certas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo, parceira de quem produz. 3272-6666. Nivaldo Carvalho, superfera do Rádio do Brasil. Também dê a tua opinião, é importantíssima, pesadíssima. Essa polêmica aí, a pergunta é a seguinte. O Goiás acerta ao pedir a anulação da partida contra a equipe do Atlético pela Série B do Campeonato Brasileiro? Fala comigo, Nivaldinho. Fala, comandante. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a todos. Não, inclusive hoje eu falei no direto sobre isso, falei aí uns 8 minutos sobre essa questão, não sei se vocês chegaram a ouvir. Para mim o Goiás não deveria mexer com isso, até brinquei com o João Vicente, o advogado do Goiás, brinquei com o João Bosco também, que não é advogado do Goiás mais, né, o João Vicente, que está com a cara cheinha de botox. Tá bonitinho o João Vicente, o João Bosco. Ele fala que eu sou feio, mas eu não sou não. O Goiás tem que mexer com isso, não. Não vai dar em nada. Primeiro que não vai dar em nada. O artigo 84, ele é muito claro, quando fala que o erro da arbitragem tem influência direta no placar da partida. É muito claro esse artigo. Não teve influência direta no placar, não teve. Então, já morre o assunto aí. Já morre o assunto aí. Se fala, o Goiás tinha mais 25 minutos para fazer um gol, aí já é interpretativo, é hipótese, é possibilidade. Poderia fazer, não é conclusivo. O STJD vai matar o assunto nesse ponto.
certo? Erro de arbitragem acontece demais porque o Atlético seria prejudicado se o seu goleiro tivesse sido expulso, certo? Porque foi um erro, seria um erro contra o Atlético. E aí eu te pergunto, pergunto ao ouvinte, onde o Goiás foi prejudicado pela não expulsão do goleiro do Atlético? Ele seria beneficiado, certo? Então, o artigo é muito claro, é quando há interferência, há influência direta no resultado da partida, inclusive fala placar do jogo, não teve esse tipo de influência. Então eu acho que o Goiás não deveria perder tempo com isso. O Goiás está fazendo uma campanha extraordinária no Campeonato Brasileiro, é líder mesmo com essa derrota aí, infelizmente 2 derrotas consecutivas. Time ajustadinho, um ótimo treinador, diretoria unida, não tem nenhum tipo de problema. Deveria focar realmente no campeonato. Vai lá em Chapecó, ganha da Chapecoense, continua na liderança. Certo? Que isso aí não vai dar em nada, vai perder tempo, porque o artigo é muito claro, não teve influência. Teve o erro da arbitragem? Teve. Realmente não tem esse negócio de VAR para esse tipo de caso? De fato, teve o erro, é claro. O erro é claro, o erro. Mas eles não vão gastar um míssil, me refiro ao STJD, para matar um tatu. Seria gastar um míssil para matar um tatu. Vai anular um jogo por conta de um erro desse? Não vai. Porque se tiver... Até, não sei se for o Matheus ou o Tim, falar assim, o cara tivesse feito o gol, talvez poderia ter alguma argumentação mais forte por parte do Goiás, mas o cara bateu a bola na barreira, o cara sai lá do gol para cobrar uma falta daquele jeito, batendo na barreira, certo? Então, não vai acontecer absolutamente nada, o Goiás não foi prejudicado por conta disso, não foi. Se o Goiás fosse prejudicado, nós falamos quando o Goiás foi prejudicado diante do América, até hoje a gente fala sobre aquilo, certo? Porque o Goiás poderia ter subido se não tivesse acontecido aquele lance lá que o Goiás foi assaltado pela arbitragem naquela oportunidade, mas não foi o caso dessa vez. Então eu não mexeria com isso de forma alguma, não perderia tempo com isso, porque não vai acontecer absolutamente nada nesse sentido, a partida não será anulada. 2:06. Obrigado, comandante Nivaldo Carvalho. Eu tive acesso agora a um documento da FIFA. Uma fonte me mandou aqui um documento da FIFA de um protocolo. Isso não é regra, isso é protocolo. O que acontece com o protocolo? Qual que é a diferença do protocolo para a regra? O protocolo, ele não está no livro de regras da storyboard, né, que eles falam, que são ali os velhinhos da FIFA que decidem o que é regra e o que não é regra. Isso é um protocolo. Protocolo é um conjunto de ideias, né, para fazer com que um serviço, um trabalho, né, algo que existe no futebol seja uniformizado no mundo inteiro. Então isso é um protocolo. Voltem para o protocolo da FIFA. Isso está no site da FIFA. Uma fonte muito importante aqui acabou de me passar essa informação. Validade da correspondência. Em princípio, uma partida não é invalidada. Aí tem aqui vários pontos. 4 pontos principais, ok? Mau funcionamento da tecnologia do VAR, como a tecnologia da linha do gol, GLT. Decisões erradas envolvendo o VAR, já que o VAR é um árbitro da partida. Decisões de não rever o incidente e revisões de uma situação ou decisão não passível de revisão. Então, segundo um protocolo, isso não é regra, é protocolo da FIFA. Existe uma diferença entre protocolo e regra. Estou explicando para você. Mas na FIFA existe um protocolo de não se invalidar, não se anular resultados por conta de decisões erradas envolvendo o VAR. Aí, diante dessa informação, eu já mudo um pouco a minha visão. Não, e até em cima do que o Nivaldo falou... Porque o que o Nivaldo... Não, mas o que o nós Nivaldo somos falou unânimes. aqui... Mas o que o Nivaldo falou aqui, enquanto o comandante estava falando, a mesma opinião do Matheus. Eu estava até falando aqui com uma pessoa pelo WhatsApp, e ela me falou um negócio que é verdade. Cabe discussão. Daqui a pouco tem ali um auditor que entende diferente do Nivaldo e vota diferente. O que nós agora, falamos. Isso aí não. Isso daí é batom na cueca. Cara, gostei. O que você falou aí agora, Thiago, cuidado, hein? Cuidado. Repete o que você falou, Thiago. O quê? Cuidado. O Não, Thiago falou cuidado. cuidado. Isso aí que você falou, muito interessante. Talvez no sentido educativo. Não, sério. Sério, você consegue repetir, não, Thiago? Eu não lembro. Você fala do auditor do STJ, porque que eles vão analisar de uma forma, né? Isso. Porque assim, uma coisa que eu acho que é muito clara, houve o erro. E isso acho que todos nós concordamos que houve o erro.
Que ele cometeu um erro. Ele cometeu 2 erros. Primeiro que ele não era pra dar cartão amarelo pro goleiro. Ele não precisava. Aí o erro prejudicou o Goiás, sim. Aí depois ele dá o cartão, dá vermelho, vai no VAR, então houve o erro da arbitragem. Essa questão do que o STJD vai julgar, aí entra em cima do que o Nivaldo falou, do que o Matheus falou, que não teve interferência direta no resultado. Quando a gente coloca, e eu coloco, que eu acho que o Goiás não perderia o jogo, automaticamente quando eu coloco acho é interpretativo. O Goiás poderia perder. Sim. Mesmo com um jogador a mais. O Goiás poderia vencer, poderia terminar empatado, então fica no condicional. Suposição. Uma suposição. Então, sim, aí, pra mim, é onde entra o STJD e, pra mim, por isso, eles também não anularão a partida por essa situação de ficar numa condicional. Poderia o Goiás vencer o jogo, poderia não perder, não tomar... Agora, quando entra o protocolo, como o Thiago trouxe agora, Deixa eu só passar aí já, aqui, deixa eu só passar aqui o nome certinho do documento que eu apresentei aqui agora para você. Documento que, pelo menos pelo que eu tinha visto aqui, ninguém apresentou até agora. É uma fonte aqui muito boa, pessoa maravilhosa aqui que me passou esse detalhe, né? Isso aqui chama-se Manual de Uso do VAR. Manual de Uso do VAR. Então, é um manual de uso do VAR da FIFA. Da FIFA. Eles vão levar isso aqui em consideração? Não sei. Acho que vão. Acho que sim. Acho que vão. Acho que sim. Por isso não deve anular. E aí, lógico que cabe ao Goiás ter essa interpretação e ter esses argumentos e ter esses protocolos, a lei, tudo em mãos, para não queimar cartucho. Aí entra também em cima do que o Nivaldo falou. Não adianta você gastar um míssil para matar um tatu. Mas então, assim, a reclamação... A reclamação, para mim, no Goiás, ele tem que protocolar um documento, ir lá no presidente da arbitragem, tá no direito dele, mostrar a imagem, ir lá na CBF, falar aqui, ó, o que aconteceu no meu jogo, queira ou não queira, o Goiás tem que colocar dessa forma, me prejudicou, eu jogaria 20, 25 minutos com o jogador a mais, a possibilidade de eu vencer o jogo aumentaria. Então, essa reclamação, esse tipo de postura, para mim, o Goiás tem que adotar. Agora, ir no STJD... Só para levar, se realmente está claro que não vai mudar, que não vai anular o jogo, aí para mim queima um cartucho. Aí tem outro ponto aqui do CBJD também que chegou aqui nas minhas mãos. Atenção, nós somos a primeira rádio que citamos aqui esse protocolo do VAR, ok? Nós somos a primeira rádio que citamos isso aqui. Por isso que é bom a gente ter aqui, né, profissionais do nosso porte, os amigos que a gente tem, informação não falta nunca. Informação exclusiva. Esse ponto aqui que eu trouxe para você, amigo ouvinte Band News, do Manual de Regras do VAR. Isso aqui é Manual de Uso do VAR. Aí uma fonte nossa aqui também, um amigo nosso do Goiás, me manda aqui o artigo 259. Deixar de observar as regras da modalidade. Pena, suspensão de 15 a 120 dias, isso aqui não vale para mim e tal. Aí tem o inciso 1º. A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Então, assim, gente, vai ser uma batalha... Mas aí entra de novo o vai final, ser uma batalha relevante. É o que o Matheus falou, entra o final, o que o Nivaldo falou. O erro ali interferiu no placar? Diretamente no resultado? Aí entra a interpretação. Só que assim, pra mim eu acho que até caráter... de tudo que nós falamos aqui, de todas as informações que a gente trouxe, primeiro ponto, algo que ninguém noticiou, que só nós noticiamos, e que pra mim vai ter um peso decisivo. O protocolo da FIFA. Volta o protocolo da FIFA aqui. Volta o protocolo da FIFA. Esse documento aqui, pra mim, vai impossibilitar que a partida seja anulada. E o Goiás fez certinho. Prova que o Goiás voltou a ter dirigente. Prova que o Goiás voltou a ter gente que manda. Gente que defende o clube. Tá de parabéns à diretoria do Goiás. É o que você falou aí, ó. Parabéns à diretoria do Goiás. É isso mesmo, aqui não é filho sem mãe não, meu filho. Não é o Andrino, não é o Anselmo Ramon, não é o Mancini que vai lá. O Goiás tem um departamento pra isso. A instituição Goiás que tá defendendo o clube. Até chamou a atenção no final do jogo que o Andrino não falou, o Mancini não falou. Eu falei, cara, mas pra mim era um erro tão claro assim que eu imaginei que eles fossem falar. Sim, mas o André tinha citado durante a transmissão e eu falei também. Porque, digamos assim, os funcionários não falaram. Sim. Mas já tinha um buchicho entre os conselheiros. As pessoas competentes dentro do Goiás. Eu penso que não vai ser anulado. Essa é uma opinião minha. Mas vale a pena entrar, porque o Goiás tem um departamento pra isso. Até pra ter caráter educativo. Opa, quando for apitar jogo do Goiás... Não mexa com o Goiás de novo, não. Cuidado, vocês lembram daquele erro lá, cuidado, Goiás. Até pra que o Adson fez isso contra o Sport. Você lembra bem, você esteve lá na cidade, em Recife. O avião indo pra Recife, ele para no Rio. Falou, pessoal, o árbitro que vai apitar lá, eu preciso de fiscal lá pra ver o jogo. Então, em caráter educativo, eu penso que o Goiás deve fazer isso, se na lei diz. O que o Nivaldo quis dizer é que o Goiás tem que focar no campeonato, mas eles estão focados.
Tanto que o Mancini Não, os jogadores não estão O entrando na jogador tem que justiça. treinar pra domingo lá na Arena Condá. Ninguém falou nada. Competir de igual pra igual. Perfeito a sua Ponto. opinião. Departamento jurídico, vai lá, aciona, entra, pega o aviãozinho, bate lá, meu amigo. olha aqui. Incomoda. Beleza, vai anular. Leva não, a anulou. imagem aqui, ó. Leva Fala, as ó, o que vocês imagens. me falam disso aqui, Cara, ó. ó, se ia acontecer ou não, mas eu tô te mostrando. Olha aqui, ó, o que houve, olha. O cara errou uma vez, aí depois que dividiu o erro com o VAR. Só pra gente matar aqui o assunto, volta de novo o protocolo da FIFA. Informação exclusiva que a gente detonou aqui por volta de 2h05 da tarde. Esse é o protocolo, é o manual de uso do VAR da FIFA. Em princípio, uma partida não invalidada por mau funcionamento do VAR, decisão errada envolvendo o VAR, já que o VAR é um árbitro da partida, decisões de não revisão de um incidente e revisões de uma situação É ou o decisão segundo passiva item de aí, né, revisão. Thiago? É o segundo item. Decisão errada envolvendo o VAR. Documento da FIFA. Então, Então, uma decisão errada envolvendo diante o VAR. desse documento, para mim, a partida não será anulada. Mas não tira os meus parabéns aqui para a diretoria do Goiás. Parabéns, diretoria do Goiás, trabalhando demais da conta. O Goiás voltou a ter dono. O Goiás voltou a ser bem gerido. O Goiás voltou a ter alguém que defende o clube. Parabéns à diretoria do Goiás pela atitude. O Goiás é gigante e não pode ser prejudicado, não. Ano passado, tiraram o Goiás da Série A no apito. O apito tirou o Goiás ano passado da Série A. E esse ano, pelo jeito, isso não vai acontecer de novo. E só pra pontuar o meu comentário, o Andrini, acho que ele cita uma coisa, viu, Tim, depois do Cita? jogo. É, ele não, fala que ia analisar e que o jurídico dele ia responder. Ah, sim. Então,